E hoje é dia de saúde aqui no AVN. A nossa convidada de hoje é a Pamela, que é psicóloga e veio falar com a gente e com você também aí de casa. Pamela, a gente começa falando então do problema dos rótulos dos diagnósticos, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vem se perguntando nos últimos tempos, nós profissionais da saúde mental, se está havendo um excesso de diagnósticos ou não. Porque a gente vê uma crescente aí de diagnósticos em saúde mental e a gente se pergunta do porquê que está acontecendo isso. Se é a evolução da ciência psicológica que está evoluindo e a gente está conseguindo fazer esses diagnósticos com mais clareza, ou se realmente as patologias cresceram, se realmente as pessoas estão adoecendo mais. E o diagnóstico, ele tem os lados bons e os lados ruins, né? Um dos problemas do diagnóstico, que nós profissionais precisamos ter bastante cuidado, é se ele vai trazer benefícios ou malefícios para a vida dessa pessoa. Uma das consequências negativas pode ser essa rotulação que acaba acontecendo nos dias de hoje, né? As pessoas com transtornos mentais, muitas vezes, elas acabam sendo discriminadas por ter aquele transtorno. Então, cada vez mais a gente tem que buscar essa conscientização das pessoas de que a pessoa não é o seu diagnóstico, ela apenas está com aquele sofrimento no momento, né? Um transtorno mental, de uma forma bem simples, ele é um conjunto, é uma desordem que acaba trazendo um sofrimento significativo para a vida da pessoa ou para as pessoas que convivem com ela também. E esse rótulo, ele pode ser um desses problemas, né? A gente vê uma crescente aí no número de diagnósticos, por exemplo, de TDAH, do transtorno de déficit de atenção, do autismo também, aí nos últimos anos. Uma crescente agora também dos transtornos de ansiedade, talvez pela pandemia isso tenha desencadeado mais, mas a gente precisa ter esse cuidado de não olhar a pessoa como ou autista, ou TDAH, aquele ansioso. A pessoa não é o seu diagnóstico, né? Mas ela está passando por esse sofrimento no momento. Por aquele momento, né? Uhum. Qual que é a principal diferença entre transtornos e traços? Então, agora, nos últimos tempos, em saúde mental, a gente tem falado muito em ver os transtornos mentais como num espectro, né? A gente tem o nosso manual diagnóstico, nós, psicólogos e psiquiatras que fazemos esse diagnóstico em saúde mental, a gente usa esse manual, né? O mundo todo usa ele. E ele é um manual categórico. Lá você tem alguns critérios que precisam ser preenchidos para a pessoa ser diagnosticada com um transtorno ou não. E o que acontece? Nos últimos tempos tem se estudado em ver os transtornos de uma forma mais fluida, nesse espectro. Então, a gente pode imaginar esse espectro como uma linha reta, em que no início dessa linha a gente tem uma pessoa com seu funcionamento normal. A gente pode usar aí o transtorno de ansiedade, por exemplo. A ansiedade é uma emoção comum a todos nós, né? Em alguns momentos específicos da nossa vida, a gente vai sentir uma ansiedade. Mas no começo dessa linha, essa ansiedade não está te causando nenhum sofrimento, né? Você consegue lidar com ela de uma forma saudável. Avançando aí, a gente vai ter os traços. O que são os traços? Você vai ter algumas características de um transtorno de ansiedade. Essa ansiedade já pode estar te causando algum tipo de sofrimento, está sendo um pouquinho disfuncional, mas a intensidade dela e o número de características que você apresenta ainda não cabe dentro de um diagnóstico de transtorno. E quando você tem todos os critérios diagnósticos, você preenche esses critérios, você está com um sofrimento significativo, você preenche os critérios também de intensidade e de duração, então você é diagnosticado com esse transtorno, né? A gente tem aí o espectro de um transtorno. O que acontece hoje é que as pessoas cada vez mais estão buscando ajuda antes de ter o transtorno, né? Somente com traços, elas já buscam ajuda, porque a gente pode tratar sim traços. A gente não trata em saúde mental somente transtornos, né? Os traços também podem estar causando sofrimento, né? A gente precisa
olhar para isso também, porque um transtorno mental ele é multifatorial, a gente não tem uma causa específica, né? A gente não pode atribuir somente um fator, tem fatores ambientais, genéticos, culturais, do momento que a gente está passando, né? Então, é todo um conjunto, é como uma receita de bolo. A manteiga é o ingrediente do bolo, mas você não faz um bolo somente com a manteiga, você precisa da farinha, do açúcar, é um conjunto todo para construir aquele bolo. E o transtorno mental, ele tem todos esses fatores que acabam causando essa desordem e esse sofrimento, né? Não é algo isolado, fator X causa o transtorno Y, né? Certo, não é uma receita pronta, né? Isso. Qual que é o principal objetivo, então, do diagnóstico? Então, o principal objetivo, a importância do diagnóstico é de que a gente consiga classificar, é importante, às vezes, a gente classificar e conhecer antes, para então ter o tratamento adequado. E o objetivo do tratamento na saúde mental é diminuir o sofrimento do seu paciente, né? Essa é a principal importância do diagnóstico. Tem os seus lados ruins e os seus lados bons, mas é importante que nós, profissionais que diagnosticamos, tentemos equilibrar para ver os benefícios daquele diagnóstico ou os malefícios, porque a gente tem muitas situações em que, por exemplo, a pessoa precisa entrar com medicação. Então, nós, psicólogos, vamos precisar encaminhar também para um tratamento psiquiátrico, né? E essa é a importância do diagnóstico, né? De que com o tratamento psiquiátrico, com a medicação, se diminua esse sofrimento, né? Uhum. E também é importante a gente falar sobre essa conscientização de que a gente precisa cada vez mais nos enxergar como seres unos, né? A gente não usa mais em psicologia o termo psicossomática, por exemplo, porque toda doença física vai ter alguma influência psíquica e toda doença, toda patologia, transtorno mental também pode trazer consequências físicas, né? É um conjunto. Qual que é a diferença, né? Tem a questão também do normal e do patológico. Uhum. Essa é uma questão bastante discutida em saúde mental, né? Se a gente tem uma normalidade, o que seria o normal, né? O normal, ele está ligado diretamente a seguir regras, a seguir a norma, né? E a norma é o que é mais comum na nossa sociedade, o que se apresenta em maior número, né? E a gente se pergunta, então, o que é normal para mim? Será que é normal para aquela pessoa? Então, numa avaliação psicológica ou psiquiátrica, nós precisamos ter esse cuidado de fazer a avaliação quantitativa, olhar os critérios do nosso manual, mas também essa avaliação qualitativa. Será que aquele fator, aquele comportamento sempre foi presente na vida da pessoa? O quanto de prejuízo ele já trouxe para ela ou é um comportamento normal para ela, né? A gente precisa ter cuidado com isso. E também tem um autor da psicologia em que ele questiona se o sofrimento não é inerente à nossa existência. É feito até um trocadilho, eu ouvi há pouco tempo, tem aquela famosa frase do Descartes, que penso, logo existo, né? E foi feito esse trocadilho de que vivo, logo sofro. Uhum. Porque em algum momento, todos nós passamos por algum tipo de sofrimento, mas cada um lida de uma forma diferente, alguns em maior ou menor grau, né? Sim. Então, por isso que é importante buscar uma ajuda sempre que necessário. Isso. Pamela, muito obrigada pela tua presença aqui e até uma próxima. Obrigada.